E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é um prazer imenso estar novamente com vocês. Tô morrendo de saudade de estar dentro de uma sala de aula com os meus alunos, mas enquanto a gente está nessa quarentena, é por aqui que a gente tem que se comunicar, não é verdade? Espero que vocês estejam se cuidando e estejam estudando. Gente, é importante estudar nesse momento. Para quem não está em sala de aula comigo, mas está me acompanhando, é um prazer, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo que tem uma pessoa, um novo inscrito, tem um novo aluninho ali no meu canal, quando eu vejo comentários de vocês que a aula ajudou vocês de alguma forma, porque, gente, eu adoro falar de matemática e eu espero que vocês estejam gostando de me ouvir. Se estiverem gostando, deem o like de vocês para o YouTube recomendar mais esse vídeo para mais pessoas. Se inscrevam no canal se ainda não tiverem se inscrito, Ativem o sininho, porque hoje a gente vai fazer a correção do PET da semana 1 e semana 2. Mas em breve teremos a semana 3 e a semana 4. Assim vocês vão ficar sabendo quando saírem as correções, tá bom? Bora lá? Bom, a semana 1, ela é toda de interpretação. Pede para vocês fazerem pesquisas em sites, perguntas que vocês podem resolver pesquisando também num dicionário ou pesquisando no Google. A única coisa importante é que vocês tenham cuidado, Tomem cuidado na hora de fazer as pesquisas, olhem se as fontes são confiáveis, porque se a gente pesquisa em qualquer lugar, a gente pode sair passando uma informação falsa, a gente pode ser mal interpretado, estar mal informado. Tá tendo muito fake news, A gente sabe disso, toda hora sai uma matéria falsa e as pessoas acreditam. Então, tomem cuidado na hora de fazer a pesquisa de vocês, mas não deixem de pesquisar. Confiram as fontes, mas não deixem de fazer as pesquisas. É importante. E eu não vou passar aqui dar a ideia das respostas para vocês, porque eu quero também que vocês aprendam a interpretar, a elaborar a resposta de vocês, com o jeitinho de vocês, com as palavras de vocês. Então, a gente vai para semana 2. Fechado? Bora? Gente, então a primeira questão, ela tá só informando vocês sobre a notação científica. Deixa eu só colocar para vocês aqui, a maneira de a gente apresentar isso. Eu vou colocar um A aqui. Isso aqui é uma multiplicação por uma potência de base 10, Esse A aqui, ele sempre vai ser um número igual ou maior do que 1, mas menor do que 10, tá? O N vai ser um número inteiro, pode ser positivo ou pode ser negativo, mas vai ser sempre um número inteiro. Para quem não tem noção de notação científica, o que eu recomendo? Leia o texto, leia a questão toda, atividade 1, Se intere sobre o assunto. Não conseguiu compreender aqui? Tem uma aula no canal falando sobre notação científica. Lá tem exemplos, tem explicação bonitinho para vocês. Se ainda assim vocês continuarem com dúvida, coloquem aí nos comentários que vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Combinado? Vamos para 2 então? Gente, bora para a questão 2 então. Olha, a questão 2, ela também é muito de interpretação, mas eu vou dar uma pincelada nela com vocês, tá bom? Ele pede pra gente responder. Primeira coisa, o que é distância? Então, olha, o primeiro item da questão 2 pergunta pra gente assim, o que é distância? Então, olhem esses dois pincéis. Eles estão afastados um do outro. Existe um espaço entre eles. Esse espaço que existe entre eles é a distância entre os dois pincéis, correto? Mas eu vou deixar vocês responderem com as palavras de vocês. Na questão, no item B, ele pergunta pra gente qual é a distância entre o 8 e o 5. Eu vou representar com uma reta para ficar claro para vocês qual é a distância entre o 8 e o 5. Desenhe uma reta numerada, não coloquei os números negativos, porque a gente não precisa deles. Mas uma coisa importante aqui é lembrar que a distância entre todos os pontos que eu coloquei, ela precisa ser a mesma, tá bom? Por que eu tô fazendo isso? Porque a gente quer saber qual é a distância entre o 8 e o 5.
Então, o 8 tá aqui, o 5 tá aqui. Qual é o espaço que existe entre eles? Quantas unidades estão separando os dois? Vamos ver? Ó, 1, 2, 3 unidades. Como que eu posso fazer para dar essa resposta de uma maneira mais simples, sem usar a reta? 8 menos 5. Então, a distância entre o 8 e o 5 é de 3 unidades. Na letra C, eles perguntam para vocês o que vocês pensaram para responder a letra B. E aí, né, podem elaborar a resposta com as palavras de vocês, mas um dos exemplos pode ser esse daqui, né, na reta, através da reta. Ok? Vamos para a questão 3. Gente... Gente, bora fazer o exercício 3? A gente tem um probleminha aqui que tem um galo que gosta de cantar a manhã inteira, então de vez em quando ele vai atrapalhar as gravações, tá? Eu vou cozinhar esse galo. É por isso que a gente tá rindo aqui, tá? Toda hora ele canta, ele adora cantar, ele não tem... Outro dia ele tava cantando à noite. Oi? Então, olha... vamos fazer o exercício 3, esqueceu o galo, né? Nem coloquei aqui que é 3. Eu acho que ele tá querendo participar da aula com a gente. Ele vai ver o que vai acontecer com ele se ele vier. Bom, a questão 3, né, apresenta pra gente uma tabela e fala que essa tabela mostra a distância dos planetas ao Sol em unidades astronômicas. Na letra A, ele pede pra gente a distância entre Saturno e Mercúrio. Então, olha o que eu vou fazer. Qual a distância de Saturno ao Sol? 9,5 unidades astronômicas. Mercúrio, 0,4 unidades astronômicas. Se eu acho a distância, se eu pego a distância de Saturno ao Sol menos a distância de Mercúrio ao Sol, eu vou ter a distância que separa Saturno e Mercúrio em unidades astronômicas. Então, primeiro eu vou fazer 9,5 menos 0,4. Isso vai me dar 9,1 unidades astronômicas. O problema é que o exercício, ele quer que a gente dê a resposta em quilômetros. E aí? Gente boa, hein? Então, uma unidade astronômica, ela tem aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E o que eu vou fazer? Vou pegar 9,1 e multiplicar por 1,5 vezes 10 a 8. Assim eu transformo a resposta que eu tinha em unidade astronômica para quilômetros, certo? Então vamos fazer 9,1 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8. Gente, vamos armar a multiplicação então para a gente ver o resultado disso? Ó. Lembrando que não preciso se preocupar com as vírgulas quando eu vou multiplicar, tá? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 9, 9. Então, a gente tem 5. 5 mais 1, 6. E 9 mais 4, 13. Quantas casas decimais? 1, 2. 1, 2 casas decimais. Eu vou colocar aqui 13,65 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Mas espera aí. Eu falei no início da aula que esse número aqui não podia ser 10 nem maior do que 10. Então eu não posso deixar minha resposta assim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 1,365 vezes 10. Eu não andei mais uma casa? Então, 10 elevado a 9 quilômetros. Ok? Bora para a letra B? Na letra B, eles pedem pra gente a distância entre Urano e Vênus. Então, Urano, 19 unidades astronômicas de distância do Sol. Vênus, 0,7 unidades astronômicas em relação ao Sol. Se eu quero a distância de Urano até Vênus, eu vou fazer 19 ou 19,0 menos 0,7.
certo? Em unidades astronômicas. Vou deixar para passar para quilômetros depois. 19 menos 0,7, 18,3 unidades astronômicas. Então, eu vou fazer 18,3 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8 para transformar em quilômetros. Então, 18,3 vezes 1,5. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 8, 40. Mais 1, 41. Vão 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. 1 vezes 3 são 3. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Então, nós temos 5, 4, 9 mais 8, 17. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 casas decimais. Então, a gente tem aqui 27,45 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Posso deixar assim? Não. A gente está aprendendo notação científica. Não posso deixar assim. Então, vamos andar com a vírgula, né? Passar a vírgula para trás do 2. E aí, como a vírgula andou mais uma casa, eu vou somar 1 aqui nesse expoente 8 e vou ficar com 9. Ok? Certinho. Bora para a letra C? Letra C. Mercúrio e Júpiter. Aí, olha só. Se eu olhar na ordem, Mercúrio está 0,4 de distância do Sol e o Júpiter está 5,2. A gente não dá a resposta de distância negativa, a gente coloca em módulo. Não vai interferir se eu fizer de Júpiter para Mercúrio a distância. Eu quero saber só qual é a distância que existe entre os dois. Então, como o Júpiter está mais distante do Sol do que o Mercúrio, eu vou colocar o valor do Júpiter primeiro, a distância de Júpiter até o Sol, menos a distância de Mercúrio até o Sol. Então, eu vou fazer 5,2 menos 0,4. A gente vai ficar com 4,8 unidades astronômicas. Para passar para quilômetro, 4,8 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8. Certo? Bora armar a continha aqui? Vou apagar um pedacinho aqui para a gente poder armar a conta, ok? Quatro 4,8 vezes 1,5. 5 vezes 8 são 40, vão 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. 1 vezes 8, 8 e 1 vezes 4, 4. Então, nós temos 0, 8 mais 4, 12. Vai 1, 2. Então, 7,2 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Não preciso arrumar, né? Aqui a gente já tem o que a gente precisava. Bom, então a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para que todo mundo entenda. Se tiverem com dúvidas, deixem nos comentários, vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Não precisa ter vergonha de perguntar, tá, gente? Ter dúvida é normal, tá? Se vocês tiverem gostado da aula também, curtam, né? Para que o vídeo seja recomendado, compartilhem, se inscrevam no canal, que daqui a pouquinho a gente vai ter a correção das semanas 3 e 4. E também queria falar com vocês para irem lá no canal do professor Marcos, professor de português, assistirem as aulas dele, ele também está fazendo as correções do PET, e vocês viram aqui que a gente precisaria de interpretação, né? As questões que eu não resolvi com vocês aqui são questões que envolvem interpretação. Então vão lá na página dele, assistam as aulas, deem um like para ele também, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês e em breve nos encontraremos novamente. Um grande abraço, tchau!